Ok, segunda aula do módulo 1, Introdução à Teologia. Página 12. Cadê a página 12? Está aqui. Ok. Página 12. A etimologia da teologia, parte 2. Nós vamos estudar a teologia de forma lato e de forma estrito, tá? Vamos falar um pouquinho da lato. Em termos de cristianismo, a teologia é estritamente bíblica, em termos de cristianismo, porque os gregos têm teologia, os egípcios têm teologia, tá? Em termos bíblicos, é estritamente, o cristianismo é bíblico, o que assume tanto a hebraica quanto a cristã. Porém, em relação às mitologias, ou à expressão religiosa de povos anteriores ao povo de Israel, aí eu respondo à pergunta do Valdir, né? A teologia é ampla, ou seja, é lato, onde entende-se ser objeto da teologia a natureza divina, sua esfera de ação, seus poderes, seus atributos e principalmente a forma do seu comportamento junto à raça humana. Um ponto aqui, olha para mim só um pouquinho agora. Na verdade, a teologia para os povos, ela é lato. Para nós, ele é estrito. Lato porque a teologia dos povos é amplamente aberta. E vou dar um exemplo. Quando você fala o amor ágape, o que você entende por amor ágape? Pode arriscar, está numa sala de aula. Pode errar à vontade. Vou acertar. Exatamente, amor de Deus. Só que você pensa, que Deus? Você pensa? O nosso Deus. Fechou. My God, our God. Fechou. Só que na mitologia grega não é essa a variante que eu tenho da semântica da palavra. É o amor de uma divindade para a humanidade. Pode ser um Zeus, pode ser um Uranus, pode ser um Orós, mas só que a gente pegou e cristianizou para nós. Tá pegando? Por isso você não deve ser bobinho. A gente não pode ser bobinho. Alguém, quando abre isso, você fala, não, eu sei, mas a gente entende que esse amor é o meu Deus. Eu transformei para interpretar o meu Deus, esse amor ágape é incondicional. Pronto. Mas no sentido lato, é bem aberto. É claro que esta é uma narrativa acadêmica, porque esses deuses não passam de poemas, epopeias. Epopeias é o poema amplo cuja narração descreve e relata ações heróicas ou acontecimentos grandiosos, tipo Ilíades, né? Tipo lá o Homero, ok? A construção romântica de escritores, a maioria gregos, é o estudo crítico da natureza dos deuses, seres divinos, ou de Deus, seus atributos e sua relação com os homens e diversas religiões, até um pouco antropológico. Então, para os povos, a teologia é lato, ela é aberta. Para nós, é estrito. Vamos agora para o estrito. Ó. Quando o foco teológico é em sentido estrito, limita-se ao cristianismo. Porém, a teologia cristã vai englobar todas as demais teologias, ou melhor, as divisões da mesma. O início oral pelos primitivos cristãos, depois as cartas e os relatos do Evangelho vão trazer muita contribuição. Segue-se a era dos copistas, depois a teologia entra numa fase polemista, resultando nos apologistas, etc. e tal. Interessante notar que o termo teologia, embora fosse conhecido dos patrísticos, porém o uso definitivo do vocábulo pelo cristianismo só veio acontecer na época da Idade Média, precisamente entre os séculos 4 e 5, já depois da tradução da Vulgata Latina por Jerônimo de Belém, e ficou estabelecido que teologia era o conhecimento a respeito de Deus e os seus atributos. Vamos lá, vamos ter isso aqui. Tanto a teologia hebraica quanto a cristã, elas começam oral ou auricular. Depois, com o tempo de necessidade de registro, na época do Antigo Testamento, temos os escribas e depois temos os copistas. Os copistas vão chegar até o Novo Testamento, aí vamos ter os amanuenses. Amanuenses é uma profissão, aliás, copistas, escribas, amanuenses, eram profissões e até perigosas. Por isso que, graças a Deus, os escritos, eles vêm bem definidos, porque esses copistas, se eles errassem, eles pagavam com a morte. Geralmente, os reis não liam e não escreviam, eram alfabetos. Geralmente, os copistas, eles confiavam nos copistas para falar e eles escreverem.
Se o copista escrevesse algo errado e o rei soubesse, ele pagava com a vida. Por isso havia escola de copista. Uma pergunta. Pastor, qual é o evangelho ou qual a carta paulina, qual o documento da igreja mais próximo dos originais? Porque se perderam os originais. Então, não se perderam. Acontece que os amanuenses eram tão fiéis na cópia, porque você podia encomendar uma cópia. As cartas de Paulo foram amplamente distribuídas. Então, você encomendava um apóstolo, um discípulo, alguém encomendava uma carta. Eles faziam tão perfeito, pastor, que quando chegava para ter, misturava. Na verdade, elas não se perderam. Bom, algumas devem ter se deteriorado, né, com o tempo, mas era tão perfeita que eles não tinha como... Qual é o original? Não sei, agora está aí, pega e leva. Então, com o tempo, agora, em termos de carbono 14 e medição arqueológica, o papiro 55 é o mais antigo que dista da época apostólica, é um pedaço do livro de João. Pode ser original e pode não ser. Como eu falei, eles eram muito precisos para escrever. Os maçoréticos vão vir depois, lá no século II, terceiro século depois de Cristo, mas eles eram tipos bereanos, eles conferiam realmente se era aquilo mesmo, está correto, está ortodoxo. Glória a Deus por esse tipo de gente, porque deu a nós um respaldo maravilhoso no que se trata da verdade. O que aconteceu, talvez, os códices, traduções, vou dar um exemplo bem clássico para vocês. O Jerônimo de Belém, a mando do Papa Damásio II, em 438, ele traduziu a Septuaginta e pedaços de escritos do hebraico para a Vulgata latina, porque o Papa queria que globalizasse toda a linguagem da Igreja Católica no mundo inteiro. Jerônimo teve que fazer algumas mudanças. Vou dar um exemplo. Quem conhece a Apple, né? Que é aquela maçã mordida. O que quer dizer aquilo lá? Eles dizem que a Eva comeu maçã, não foi? Mordeu a maçã e deu para Adão. Aí tem a Apple. Só que, numa pesquisa arqueológica e ambiental, a maçã não nasce lá onde era o Éden. O Éden ficava no Golfo Pérsico, ali no lugar chamado Ud-Barim, entre o Kuwait e o sul do Iraque. Lá não nasce maçã, não tem clima para maçã. Se tiver que ter uma fruta perto, seria o figo, que foi, sei lá, não vou dizer que foi, né? Mas não é maçã. Mas por que a maçã apareceu? Exato, porque na tradução da palavra mal, mollusk, melon, é a mesma palavra para maçã. A partir do século IV, século V, quando os escritos da Vulgata traziam a palavra malan para mal, alguns padres e párocos liam maçã. E aí começou a se pregar que a maçã foi o mal do Éden. Pegou, gente? Não é interessante? Tradução. Então, mas era uma tradução contextual, porque não foi sentido do Jerônimo querer mudar a Bíblia. Não é isso, não. É uma tradução contextual. Aquela parte de Jesus, no Mateus 5, ele fala bem-aventurados. Não é essa frase que vem no aramaico. É sejam felizes. É uma ordem de Jesus ali. Só que o Jerônimo, no quarto século, quando pegou a palavra sejam felizes, não dava entonação com o que era a realidade da igreja. A igreja era sofrida no quarto século. Passou por várias perseguições, os quadros pintados, aqueles crentes chorando, tudo furado, com a mão sangrando assim e tal. Era piedade, era uma coisa assim da piedade, do sofrimento. Como é que ele ia pôr felicidade naquilo? Ele usa o termo bem-aventurado. Está dentro, é próximo. A gente entende que é isso, bem-aventurado. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele disse, sejam felizes. E Jesus faz aí um contraponto. Ele fala assim, sejam felizes os que choram, porque serão... Só que Jesus responde também à escola epicurista do quarto século de Cristo, que dizia que o prazer a felicidade está no prazer moderado. Os hedonistas, que é da mesma época, diziam que a felicidade estava no prazer exagerado. Jesus disse assim, não, eu sou o prazer, eu sou a felicidade. E, pelo contrário, a minha felicidade não é quando tudo vai bem, é quando você chora. Ele foi mais enfático que os gregos. Era mais uma resposta para... Pegou, né? Você pegou? Entendeu? Era mais uma resposta para os gregos. A gente usa de outras formas para pregar. Mas é isso. Então, por isso que para nós é interessante que a teologia seja estrita.
porque condiciona você dentro da fé cristã e os significados cristãos. Aí não há mistura de fora. Porque se ela fosse lato, fosse aberto, eu teria que engolir algumas coisas. E aqui eu não engulo não, filho. Temos a palavra de Deus, é o filtro. Ela vem, do jeito que vem, ela cai estrito. Ela cai dentro do contexto cristão. Aleluia? Amém? E assim foi por toda a historicidade. Nós vamos entrar na formação do cânon do Antigo e do Novo. Não vai ser agora. No próxima matéria, que é Bibliologia. A gente vai entender muito bem isso aí. Academia, vamos lá. A academia trata do assunto teologia com o seguinte prisma. A teologia é o estudo de Deus. Sendo o estudo de Deus, torna Deus objeto de observação para análise. Gente, olha que perigo isso aqui. Eu vou ler de novo com calma. Porque Deus, para mim, não é objeto. Deus é minha vida. Sim ou não? Então, ele é o alvo de estudo, mas a academia coloca Deus como objeto. Tá? Vamos lá. A academia trata do assunto teologia como o seguinte prisma. A teologia é o estudo de Deus, sendo um estudo, torna Deus o objeto de observação para análise construtiva, entretanto, considerando ser o Deus da teologia um ser supremo aos homens, como poderia o finito definir o infinito? Desta forma, a academia se propôs a abraçar o conceito de Hegel, onde permite-se dizer que teologia é o estudo das manifestações sociais em grupos em relação às divindades. Olha que perigo aqui. Ó. O único problema nessa declaração hegeliana é que a teologia seria as representações sociais do divino nas diferentes culturas, o que dá base para um teísmo aberto. Para a teologia cristã, Deus se revelou ao povo de Israel e depois ao mundo através de Jesus. E assim não há outro Deus revelado, só Ele. Portanto, se eu pegar pelo viés hegeliano da academia, eu vou colocar Deus com expressões culturais. Aí eu vou ter, sabe o quê? Moloque, Baal, Baco. Aliás, eu quero avisar. Olha, foi muito bacana o encontro. Foi muito... Não use bacana. Bacana é bacanal que vem de Baco, culto a Baco. Foi abençoado, foi muito bom. Aquele churrasquinho lá foi abençoado, foi bacana, foi abençoado. Não use a palavra bacana. A academia coloca Deus nesse... Por isso que muitos crentes vão para a academia e se desviam, pastor. Chega na academia, Deus vira objeto. Sendo objeto, ele torna-se igual aos outros. Para mim, Deus não é objeto, ele é a fonte. Ele é o ser, ele é o luminoso, ele é tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu preciso entender que, para nós, na academia não serve. Ela pode servir para outras coisas, menos para isso aqui. Vamos encerrando aqui. Regimento do cânon. Do cânon. Cânon, para que falar? O quê? Esse negócio de... Você esquece português, não fala inglês, fica mudo, né? O quê? Não é não? O povo vem, esquece português, não fala inglês, fica mudo. Meu Deus. Ok. O cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo foram ambos confeccionados quando ainda os temas teologia hebraica e teologia cristã não eram amplamente difundidos. Porém, a teologia quem regeu, nos dois casos, a compilação dos livros, o nível... porém, foi a teologia quem regeu, nos dois casos, a compilação dos livros, o nível de aceitação como livros inspirados ou apócrifos. De certa forma, a teologia estrito hebraico-cristão foi a base e o centro, o fiel da balança, o norte, a bússola, a direção, o equilíbrio, a lealdade. O fato é que estudar a teologia é estudar Deus, bem como o seu relacionamento para com os que adoram o seu nome. Vamos lá. Aqui nós temos um pouco de antropologia, porque Deus se relaciona com o homem. Aliás, ele se fez homem. Então, ele conhece muito bem a nossa natureza. Por ser estrito a teologia, centrada no Deus único, nós não negociamos o altar com outro Deus, aleluia. Deus é único no altar. Quando Abraão sobe o Moriá para sacrificar Isaac, o que ele fala para as pessoas? Os jumentos ficam embaixo com os moços, os jumentos ficam embaixo e nós subiremos para adorar. Lá em cima encontra um cordeiro. Quem sobe para adorar é a ovelha. O jumento fica lá embaixo.
Jumento não adora. Se você não adora, desculpa. Eu prefiro ser cordeiro. Cordeiro sobe para adorar. Jumento fica lá embaixo. Por que Abraão não leva jumento? Porque ele teve medo de confundir, na hora da desespero, e sacrificar um jumento no altar de Deus. E tem muito crente sacrificando jumento no altar, porque eles conhecem a palavra de Deus. Por isso que, para nós, Deus é estrito. Eu não negocio Deus com outro. Nem comparo, não tem nem como comparar. Porque o Deus dos Hebreus parece que o Deus não parece, ele é único. Eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Eu sou o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, a sua alma e o seu entendimento. Diz a Faraó, o eu sou, o grande eu sou, mandou dizer, eu sou o único Deus. Para a igreja MRV, Deus é estrito. Ele é único. Eu não tenho nem como comparar, nem como começar a pensar em outra coisa aqui, porque ele é único para mim. É esse ponto, pastor André, que muitos teólogos abertos à filosofia acabam misturando e começam a negociar salvação, Deus, aí vai entrar o gnosticismo, que era uma filosofia pela qual as pessoas poderiam ser salvas pelo entendimento, na premissa grega de que se você encontra a verdade, você encontra o caminho e você encontra a vida. Aí Cristo veio dizendo, não, eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o gnosticismo, não é o conhecimento, não é a sabedoria. E olha como o diabo consegue conciliar. O que vem lá no começo da criação? O que Provérbios fala que era no início da antiguidade? Era a sabedoria. Aí os gregos pegam a sabedoria como caminho. Então, se é sabedoria, mas a sabedoria de Deus, a Sofia, Dio, é Jesus. Jesus é o verbo. Por que ele é o verbo, Darcy? Por que ele é o verbo? Porque o verbo expressa uma ideia. Jesus é a ideia de Deus. Ele é o logos de Deus, ele é a ideia. A ideia de Deus chama-se Jesus. Por isso que ele fala, quem vem a mim, vê o Pai, porque eu sou a ideia do Pai. Eu sou o que o Pai pensou em ser. Eu sou o que o Pai queria que eu fosse e que eu sou. Aleluia. Eu sou a ideia de Deus. Por isso que ele é o verbo divino. É interessante porque você vai amar a teologia, gente. Eu sou apaixonado pelo tema. E olha que assim, eu tenho uma cadeira de historiador. Não vou dizer que está em segundo plano, mas eu gostei mais tempo com história. Mas a teologia em si, ela é a graxa que move, sabe, tudo isso, todo esse mecanismo. Por isso que eu estou muito feliz com vocês aqui hoje. A Lucilene está com o sorriso aberto lá, né? E nós estamos, o pastor também está, a gente está, porque que bom que mais pessoas venham estudar a teologia. Gente, isso aqui não vai tornar você mais santo, nem mais crente, não, mas você vai se tornar uma pessoa que tem conhecimento. E o conhecimento é poder de se portar, comportar, é poder de revidar, é poder de resistir, é poder de refutar, é poder de proteger a visão de Deus para você, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua família. Isso tudo faz parte desse contexto. Então, quando eu entendo isso aqui, o meu horizonte é ampliado. Vou fazer um teste com vocês. Pega a sua mão esquerda, fecha assim, ok? Pega a direita e encaixa aqui dentro, ok? Pronto. Eu tenho a mão esquerda envolvendo a mão direita. Então, eu vou tirar agora no 3, você tira comigo assim, ó. Tá? Ok, lá. 1, 2, 3, vai. Você desenvolveu. Desenvolver é sair do envolvimento. Quando você está envolvido, você está fechado, tá vendo? Quando você desenvolve, você abre janelas novas. Você toca novos pontos. É isso aí, você desenvolveu. É isso mesmo, é sair. Quando Jesus curou aquele cego, o que ele falou para ele? Não volte para a aldeia. Por quê? Porque na aldeia ele sempre foi cego. Ele ia voltar curado, Adalberto? Mas alguém falou assim, chama lá o ceguinho. Não, ele está curado, não, é o ceguinho, chama o ceguinho. Porque na aldeia ninguém cresce. Se no seu grupo você não cresce, se ninguém enxerga você, sai fora, desenvolve. Toca em outras janelas. É isso que eu estou falando aqui na teologia. O conhecimento está aqui, ó, desse jeito, né? Você vai estar rodado por coisas que te impedem de crescer. Você faz isso aqui.
Quando Jesus está indo para a casa de Zaqueu, o que acontece com Zaqueu? Você lembra? O que ele faz? Ele quer ver Jesus. O que ele faz? Por que ele sobe, hein? Ah, porque ele é baixinho? Também. Mas ele sobe porque não conseguia ver Jesus. Os discípulos rodeavam Jesus. Sabe qual é o nosso problema? A nossa religiosidade tem cercado Jesus. E ninguém consegue ver Jesus. Porque a nossa religiosidade tem tapado Jesus das pessoas. E nós empurramos eles para as árvores do shintoísmo, do espiritismo, do, sei lá, que eles querem ver. Só que a nossa religião impede. Está na hora de abrir, gente. Deixar ele ser visto. E é só através disso aqui, ó. É quando os olhos se abrem. Eu encerro com a última situação. Quando Cristo veio no caminho de Emaús, ele fez ali, na verdade, uma pegadinha. É uma câmera escondida. Jesus era muito engraçado. Olha, você vai se surpreender com Jesus. Ele é muito bem-humorado. Ele estava numa moita lá e os caras vinham tristes lá, 2 discípulos. Morreu, puxa vida. Ele sabe que é ele. Ele dá o João sem braço. Ele se esconde, aí ele aparece no caminho. Ei, pessoal, que é isso, rapaz? Você é louco? Como é que você estava? Ele estava escondido. Aí ele sabe que é ele, mas ele fala assim, por que vocês estão assim? O que está acontecendo? Jesus. Você não sabe não? Você é da onde? Você veio da onde? Você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? O Jesus, o Cristo. Ele fala, é ele mesmo. Não Deus sem braço. É o Cristo, aquele que fazia milagres. É isso mesmo, que levantava os mortos. É isso aí que você conhece, então. Então, isso aí, lá no passado, com Moisés. Aí ele deu uma aula. Era uma escola dominical, domingo de manhã. Tinha 2 alunos só, sempre assim, né? Até Jesus como professor, cara, só 2 alunos. É sempre assim, escola dominical. Ele deu uma aula de Moisés, de Elias, até os profetas, né? Ele deu uma aula. Mas não viram Jesus. Falou da forma, curava, libertava, não viram. Falou do conteúdo, sobre os profetas, tal. Falou de si, ninguém. Quando ele entra, que parte o pão, o que acontece? Porque ninguém parte o pão igual a Jesus. Quando eles parte o pão, disseram, eu estava desconfiado, era ele, aí ele sumiu. O evangelho não será conhecido por formas. O que não falta é forma. Tem uma igreja lá em Uberlândia que o pessoal faz coreografia com trapézio. O negócio está assim agora, com trapézio agora. Lá de cima com trapézio. Forma não falta. Conteúdo não falta. O que tem briga de pregador para pregar melhor que o outro aí, não está no gibi. Os teólogos. O mundo só vai conhecer Jesus quando a igreja partir o pão. Pegou? Você só conhece Jesus quando ela parte o pão. Ele estava lá. Ele está naquela igreja. Não conheceram pelo conteúdo, nem pela forma, mas pelo partir do pão. Quando a gente partir o pão, o mundo verá Cristo em nós. Isso é desenvolver. E a teologia traz tudo isso para nós. Não tenha medo da teologia. Ela não vai te confundir. Ela vai te clarear o pensamento. Você vai se sentir mais crente, mais firme, mais seguro. Vai falar na frente com força, com garra, porque você sabe onde está pisando. Você tem uma experiência. E experiência é algo único e pessoal. Você não consegue passar. Se eu pudesse, no botão, passar a experiência, nem pregar o evangelho mais, rapidinho. Mas não é. Ela é pessoal. Quem tem mãe viva aqui? Mãe está viva. Ok. Vou pegar aqui. Qual que é a sua mãe? O nome dela? Isabel. Ela está aqui no Brasil. Está no Brasil. Você conhece a Isabel? Você sabe do feijãozinho dela? Sabe o cheirinho dela? O calor? Mas eu não conheço a Isabel. Eu conheço você. Aliás, qual é o seu nome? Oswaldo. Eu conheço Oswaldo. Eu não conheço Isabel. Para mim, Isabel não existe. Eu não vi. Eu não conheço. Mas ela existe? Você fala com ela? Você conhece a voz dela? Então ela existe. Para mim não existe. Eu não conheço. Agora, um dia eu vou ao Brasil, quem sabe, tomar um café com a sua mãe, lá com a sua família, eu vou encontrar. Eu falo, Oswaldo, estou aqui com a sua mãe, eu conheci a sua mãe. Ela existe. Quando a gente prega no púlpito, nós estamos tentando. É como se o Oswaldo fosse aqui e dissesse, gente, a minha mãe é desse tamanho, a minha mãe cozinha assim, a minha mãe... Ele tenta passar para nós, a mãe dele, ele fica sonhando como é que é. Esse é o pregador. Mas só vamos ter certeza quando encontrarmos a irmã Isabel. Ou seja, teologia nos leva a ter uma experiência com Deus pessoal.
É única e intransferível a experiência. Ok. Ponto aqui. Vamos abrir para as perguntas. Amém? Vamos lá. O Valdir. Eu queria que você explicasse melhor, porque eu também já ouvi por aí, e a letra má, eu já ouvi que às vezes as pessoas estudam teologia e esfriam na fé. Qual é a justificativa que essas pessoas têm? Pô, simplesmente. O senhor comentou aí, sim, sim. Que é a letra má, né? Não, a letra é isso, condena. É uma questão de semântica e também de interpretação. Paulo se refere da seguinte forma: jamais a intelectualidade pode assumir o trabalho do Espírito Santo. Se ela assumir, ela vai extinguir o trabalho do Espírito Santo. Não que ele seja contra, né? Oséias fala: erreis por não conhecer as Escrituras. Então, tem que aprender. Ela não pode, ela mata quando ela toma o lugar da inspiração divina. Eu prefiro, muitas vezes, ouvir um iletrado cheio de Espírito Santo, se ele for cheio de Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai fazer besteira, né? Do que ouvir um doutor, PhD, vazio de tudo. Então, nesse caso, ela está me matando, ao invés de contribuir comigo. Então, Paulo jamais seria contra isso tudo, porque ele era poliglota. Paulo falava copta, latim, grego, hebraico, aramaico, era conhecido das leis, um homem assim, super preparado, né? É nesse sentido que ele fala. Senão te confunde, né? Aí vai falar mal do irmão que está estudando, não pode, né? Amém? Mas depois eu quero voltar nessa pergunta com mais detalhes, tá? Depois eu volto. A gente vai entrar em exegese. Vamos trabalhar bem essa resposta aí. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Aleluia. Você entendeu agora, né? Aí que tá. Também tem o diploma de história, só que você usa essa história como objeto, mas Deus é... Deus não. Esse é o problema da academia. Eu estava num curso nos Estados Unidos e numa aula eu fiz psicologia social lá em Washington, né? Aí a mulher falou assim: a terapia cognitiva é muito útil e pai. Realmente é, eu não tenho nada contra, não. Quem é psicólogo aí, continue trabalhando. Mas ela falou assim: só que no meio dos evangélicos, eu falei: opa, aí. Tem ficou ligado. No meio dos evangélicos acontece uma anomalia. A pessoa chega bêbada num culto, caindo os pedaços de cachaça, né, drunk, e aí os crentes pray, ora por ela, a pessoa sai dali diferente, já volta no outro dia num negócio chamado escola dominical, totalmente sóbrio, já senta e nunca mais bebe. Isso é uma anomalia. A psicologia não explica isso. Excuse me? That anomalia calls power of God. O Espírito Santo pode fazer o que a psicologia não faz. Obrigado pela psicologia, uma grande ferramenta, mas tem horas, se ela não consegue, Deus termina. Se ela não consegue, Deus faz. Quando o médico para, Deus cura. Quando a filosofia para, Deus explica. Quando a medicina para, Deus termina. Aleluia. Então isso aí, minha senhora, não é anomalia. Isso chama-se poder de Deus. Desculpa, gente, comecei a pregar, desculpa, foi mal. Me empolguei aqui. Mas já existem estudos provando, né, eu não estou enganado, ou eu li isso aí em algum jornal hoje em dia, qualquer coisa assim. Existem estudos provando que a fé ajuda na cura? Sim. Já tem gente falando sobre isso aí, sobre a oração, que ela cria no cérebro uma comunicação neural. É interessante, é interessante. Pessoal, só mais uma pergunta, porque eu esqueci do horário. É isso mesmo? É 9, né? Ah, então tá dentro. Mais uma pergunta e mais um intervalo. A gente vai voltar. Terminar 9h40, 9h50, 10h30. Vai lá. Mais uma pergunta para encerrar? Vai lá. Depois que Jesus partiu o pão, aí Jesus foi, e aí como o cara... 5 minutinhos para a gente tomar uma água, tá bom? Valeu. Quero abençoado.